de norte a sul, de leste a oeste, neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Está no ar a Palavra de Deus, últimas notícias, experiência cristã, tudo para a sua ajuda espiritual. E agora com vocês, Pastor Moabel. Alô, meus irmãos, Pastor Moabel. E hoje eu vou falar sobre as caminhadas da vida. Vou ler livro de Êxodo, capítulo 13, do versículo 18 em diante, que diz: Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelos caminhos, e de noite, numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou diante da face o povo a coluna da nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. O povo foi para o Egito para se livrar da fome. Israel enfrentou 13 períodos de fome. E o primeiro a chegar lá, até onde a gente sabe, foi José, do Egito. Havia muitos Josés naqueles dias, mas foi José do Egito que foi considerado o grande homem de Israel dentro do Egito. Não preciso voltar a dizer que José foi vendido pelos patriarcas, né? Seus irmãos. Depois, através dos sonhos e das revelações divinas, ele chegou ao poder. Mas o tempo se passou e os benefícios de José foram esquecidos. Outros vieram e eles foram esquecidos. Aconteceu um caso interessante. Em Rio do Sul, Santa Catarina, teve um obreiro de origem alemã que trabalhou muitíssimo. Foi um dos homens mais importantes lá dos anos 50. Trabalhou muitíssimo. Exímio pregador e homem da construção civil. Depois ele mudou-se para outro estado. E muitos anos mais tarde, ele voltou para visitar a igreja. Meu pai estava lá, meu pai o conhecia, Helmut Wagner. E aí o que aconteceu? Não se lembraram dele, não o reconheceram. Assim, como aconteceu com Helmut Wagner em Rio do Sul, aconteceu com José. Se esqueceram do bem que José trouxera para o Egito. Depois de 430 anos de chicotes e trabalharem dia e noite, agora Deus usou o nascimento de um menino, Moisés, para derrubar o grande império e soltar o povo judeu. E então, quando eles estavam livres, diante deles ia uma coluna de fogo de noite para indicar o caminho, e de dia uma nuvem, porque eles caminhavam dia e noite para se escapar da escravidão do Egito. Hoje o Egito tem medo do judeu,
Ah, tem medo. Não tem pouco medo, não. Tem muito medo. Porque eles devem aos judeus. A história prova isto, né? Muito bem. Então, esta caminhada, segundo a palavra do Senhor, que Deus conduziu o povo, durou 40 anos. 40 anos. A mais longa caminhada que foi feita no mundo foi feita por um comunista brasileiro, que dizem ter viajado 25 mil quilômetros. Carlos Prestes, capitão Carlos Prestes, que a sua capacidade não prestou para nada. Sim, ele queria entregar o Brasil nas mãos da Rússia e não deu certo. Até no final da vida, ele admitiu que o comunismo tinha fracassado, mesmo na Rússia. Mas o nosso assunto não é sobre os comunistas, é sobre as longas viagens. 40 anos andou Israel no deserto, nesta longa caminhada. E nos 40 anos, morreram todos, com exceção de Josué e Caleb, que entraram na terra. Dos que saíram do Egito, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Os demais caíram pelo caminho, por murmurações, pecados, blasfêmias, desprezo a Deus, desprezo a Moisés. Caíram mortos como formigas pelo caminho. Mas o povo judeu, quando pecava, sempre buscava a Deus e Deus os perdoava. E hoje não existe um país do mundo que possa sobreviver sem a tecnologia de Israel. Vocês se lembram que há pouco tempo, quando aquelas 12 crianças se perderam com o seu mentor, numa das cavernas deste mundo maravilhoso de nosso Deus, não havia como tirá-los, porque não tinha comunicação. Porque todos os rádios exigem um sistema de antena. Mas Israel criou um rádio que não precisa de antena. E através da comunicação dos rádios de Israel, o time foi salvo, o grupo de jovens. Imagine a alegria do povo quando viu aqueles jovens que estavam perdidos com vida, porque os rádios de Israel ajudaram na comunicação. Muito bem. Nós temos outro caso de um homem. Está escrito em 1 Reis, capítulo 19, versículo 8. Elias. Elias era um profeta de Deus. Profeta de Deus. Estava sendo perseguido, estava fugindo pela sua vida. E ele caminhou, caminhou e caminhou. E veio ao ponto que tinha que alimentar-se. Cansado, enfraquecido. E aí ele comeu uma refeição que permitiu ele caminhar por 40 dias. Que longa caminhada! Que alimento foi esse que pôde dar forças ao corpo de um homem comum que não era um atleta? Uma caminhada de 40 dias. Vale a pena lembrar que naqueles dias
o cálculo da caminhada eram 40 quilômetros por dia. Imagine quantos quilômetros caminhou o profeta para salvar a sua vida, que já tinham matado os profetas, já tinham perseguido, já tinham feito de tudo. E agora ele entrou numa caverna, por certo, não sabendo como seria o seu futuro. E aí o que aconteceu? Aconteceu o inevitável. Deus fala com Elias, porque Deus fala a seus servos. Deus fala a seus servos. Não para ficarem ricos, né? Hoje eles dizem que Deus está dizendo isso, dizendo aquilo, tudo mentira, né? Nós temos um pregador aqui na América que ele conversa com Deus assim, segundo ele, né? Eu disse para Deus, e não é assim, assim, assim? E Deus me respondeu, não, meu senhor, não é assim, 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 assim. Mas assim ou não é assim? Assim como se ele discutisse com um amigo no botequim. Grandíssimo mentiroso, né? Está lá junto com o Papa. Muito bem. Deus disse para ele sair fora da caverna. Sai fora da caverna significa mostre ao mundo o dom que Deus te deu. Mostre ao mundo a habilidade espiritual que vive em ti. Não te escondas com o talento que Deus te deu. O profeta assustado, caminhando 40 dias, sobre a sombra das espadas inimigas. Muito bem. O verbo caminhar está na Bíblia muitas vezes. Muitas vezes. Existe até um versículo que está em Apocalipse 16, versículo 12, que diz o seguinte, que o anjo da sexta taça vai lançar sobre o grande rio Eufrates para que se prepare o caminho dos reis do Oriente. E eu me lembro, nos anos 70, ouvia-se estes ensinos, esses estudos, e sabíamos, segundo a palavra, que o exército era de 200 milhões de pessoas. E em 1970, nos anos 70, a China chegou ao número de 200 milhões de soldados. O dia que eu ouvi isso, eu me lembro, eu estava na Construção Civil, quando eu soube, fiquei muitíssimo emocionado. Cumprimento da palavra de Deus. Vocês sabem, pela vida fora, na nossa longa caminhada da vida, entramos na vida com a ajuda de duas pessoas, nosso pai e nossa mãe, e saímos da nossa vida carregado por quatro pessoas. 2 para entrar, 4 para sair. E diz a palavra do Senhor, Provérbios, capítulo 14, versículo 2, há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim é o caminho da morte. O caminho da morte. Eu tive um amigo que hoje dorme nos braços de Deus. Ele é um Cavalcante, um dos maiores cantores que esse mundo já viu. Ele cantava um hino que dizia: no caminho, nesta vida, 2 caminhos há. Um vai direto à salvação e outro vai direto à perdição. E muitos são os que escolhem o caminho da perdição, que é largo segundo Jesus. O caminho da perdição é largo. Muitos andam por ele. É o caminho dos jogos de azar. É o caminho das bebidas, da prostituição, do adultério, do roubo. Agora até pessoas de bem
homens de cabelos brancos estão indo para a prisão porque se tornaram ladrões, caminhos de morte. Ladrões. No passado, quando o homem tinha cabelos brancos, ele era muitíssimo respeitado pelas suas cãs. Hoje, eles dizem que os canalhas também envelhecem. Então, para finalizar o que estou dizendo, quero citar as palavras do próprio Jesus que disse: eu sou o caminho. Jesus se apresentou a este mundo como o caminho. Ele disse também: eu sou a verdade. A verdade sempre triunfa. Mais dia, menos dia, a verdade aparece. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem tem Jesus tem vida que não se acabará. Porque o homem é eterno. Depois de nascer, ele é eterno. Existem coisas que não podemos escolher na longa jornada da vida. Não podemos escolher em que família vamos nascer. Não podemos escolher quem serão os nossos pais. Não podemos escolher quem serão ou como será o nosso nome. Não podemos escolher. Mas a partir da nossa vida ir se alongando, nós temos muitas escolhas a fazer. Do berço ao túmulo, o homem terá que fazer escolhas. E muitas destas escolhas irão bater na porta do céu. E outras destas escolhas baterá na porta do inferno. E nós chegamos a um ponto de tanta falta de cultura de Bíblia que eles dizem que o diabo atormentará o pecador no inferno. Não, senhores, o diabo não quer ir para o inferno. Ele será atormentado para todo sempre. Os demônios que Jesus expulsou, eles disseram: já vieste atormentar-nos antes do tempo? Não é uma coisa interessante? Haverá um tempo que o diabo, seus anjos e seus demônios serão julgados e lançados no lago de fogo, que será eterno. Luto para não cair neste lugar. Prego aos outros para que não caiam neste lugar tão nefasto e tão miserável que é a condenação eterna. E você pode me perguntar: que farei para herdar a vida eterna? Que farei para livrar-me dos meus pecados? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Muitas pessoas desejam que eu ore por eles. Eu não tenho o hábito de orar por telefone, através de uma gravação. Mas há muitos pedidos, há muita necessidade. E eu vou orar. E o Senhor fará o que lhe apraz. Nosso Deus é nosso Pai. Eu te peço, Senhor, onde esteja uma pessoa amargurada, traze consolação a este coração sofrido, Senhor. Traz saúde para o pai enfermo que precisa ganhar o pão da sua família. Te peço também, Senhor, por aquele que não tem para onde ir. Ó Senhor Jesus Cristo, mostra-lhe o caminho.
a verdade e a vida. Onde quer que você esteja, neste mundo maravilhoso de nosso Deus, Deus estará contigo. Amém e amém.